Neste vídeo nós vamos falar de sincretismo religioso. Você quer aprender? Vem comigo. Seja bem-vindo, meu querido e minha querida, vocês estão bom, né? Porque eu, como sempre, estou ótimo. Por aqui, mais uma vez, trazendo um pouco mais de conteúdo umbandista para você estudar, para você ficar mais conhecedor e colocar mais sabedoria, mais conhecimento na sua cachola. Eu sou José João Neto, sou dirigente do terreiro de Umbanda Casa de Fé, e se você não conhece a gente ainda, se você não conhece o nosso trabalho, vai lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, para você ficar por dentro das nossas postagens, das nossas histórias, do nosso dia a dia. Por aqui no nosso YouTube, se você não é inscrito, por favor, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral. Se você gostar do vídeo, gostar do nosso conteúdo, deixa o seu joinha, deixa também suas críticas, sugestões, elogios, comentários aí na nossa barra de comentários e compartilhe esse vídeo com aquele seu irmão de fé que precisa conhecer esse conteúdo de qualidade feito com muito carinho para você. Tá bom? Então, sem muita enrolação, nós queremos começar a falar do nosso conteúdo de hoje, que é o sincretismo religioso. Mas antes, eu tenho que informar você que nós estamos no nosso terreiro de Umbanda e tem uns cachorrinhos ali que adoram latir, tem umas mangas que adoram cair no nosso telhado, então eu vou pedir para você ignorar esses incômodos sonoros e se concentrar no nosso conteúdo para você aprender mais com uma Umbanda de qualidade que a gente leva para você. Tá bom? Vamos falar então de sincretismo religioso na Umbanda. O que é o sincretismo religioso na Umbanda? Você já reparou, né, obviamente, se você vai no terreiro de Umbanda, que um terreiro ele trata de Ogum e de São Jorge com a mesma energia. Tratam como se fosse a mesma coisa, né? Trata também de São Sebastião e de Oxóssi como a mesma coisa, como a mesma entidade. Por que que isso acontece, né? Isso vem lá de trás da nossa cultura, desde a senzala dos escravos, tá? Isso é o sincretismo religioso, né? Quando você tem duas entidades diferentes, de culturas diferentes, de nomes diferentes, mas nós entendemos que são a mesma coisa, né? Então, para explicar um pouquinho melhor isso para você, nós vamos voltar no tempo e vamos lá atrás, falar um pouco de história para você entender melhor o que é, né, o sincretismo religioso e por que ele existe. O sincretismo religioso, pessoal, ele é basicamente semelhanças entre duas entidades de culturas diferentes, né, de sociedades diferentes, de épocas diferentes que seja, tá? E isso não existe só no culto africano com o culto brasileiro, né, que seja o candomblé, seja com a Umbanda. Isso não existe só na cultura africana que veio para o Brasil, não. Isso acontece em várias outras sociedades, várias outras culturas religiosas. Se você for analisar bem, os nórdicos, por exemplo, eles veneravam a Thor, né, que era o deus do raio, tinha o raio nas suas mãos, o trovão nas suas mãos, né? E enquanto os gregos veneravam Zeus, que é basicamente o mesmo deus, né? Trata dos raios, dos trovões, cuida-lhe. São entidades diferentes, de sociedades diferentes, de nomes diferentes, mas que possuem uma imensa semelhança no seu modo, né? No modo que a sua história é contada. E essas semelhanças vão de várias outras religiões, tá? Não só dos gregos e os nórdicos. Quase todas as religiões espalhadas, né, pelo mundo, inclusive as indígenas, né, várias outras religiões, veneram muito a Mãe Terra, veneram muito a Mãe Rio, né, a Mãe Água, a Mãe Terra, o Pai Céu, né? Então tem muita assim, semelhança entre várias outras religiões espalhadas pelo mundo afora, tá? Mas onde que está a semelhança africana e brasileira, João? Onde que está o sincretismo africano, né, que é os orixás, com o brasileiro, hoje na Umbanda e no candomblé em si? Vamos lá. O africano estava lá tranquilinho, né, lá na sua terra, lá na África, já tinha o seu culto africano estabelecido, né, a África imensa, várias regiões da África com cultos parecidos, porém diferentes, né, então eles veneravam ali os seus orixás. E chega um tempo que o português, né, o europeu, vamos dizer assim, o colonizador da terra brasileira, foi até a África buscando escravos para trazer para o Brasil, né? Aquele negro que estava lá na África
cultuando seus orixás no culto africano, aquele negro que estava lá com a sua cultura intacta, a sua cultura estava lá, ele venerava os orixás, ele era crente àquilo, estava tudo muito bem, né? Ele é tirado à força da sua África, tirado à força da sua casa, da sua morada, do seu lar, da sua cultura, da sua religiosidade e é trazido à força para o território brasileiro. Chegando no território brasileiro, o negro escravo ele foi obrigado, né, a se converter ao catolicismo. Ele era obrigado a passar por catecismo para não mais ter o seu culto africano. Era proibido ele ter o seu culto africano. Ele não podia mais venerar a Ogum, a Oxalá, a Oxum, a Inhansã. Ele não podia mais. Então, ele tinha que passar pelo catecismo. Ele era obrigado a passar pelo catecismo, assim como o indígena escravizado também tinha que passar pelo catecismo, né? E quando ele chegava no catecismo, ele chegou no catecismo, né? Ele olhou para os ensinamentos ali que o padre fazia e ele viu uma imagem, por exemplo, né? Vamos falar que ele viu, né? Uma imagem de São Jorge. São Jorge, o guerreiro com a espada na mão, o escudo na outra, em cima de um cavalo derrotando um dragão. O que ele imaginou na hora? O que ele fez a ligação? Poxa, aquele é o guerreiro. E o guerreiro na cultura africana é Ogum. Então, se eu não posso venerar Ogum, mas eu posso venerar São Jorge, eu vou rezar para São Jorge imaginando que é Ogum. Porque parece ser a mesma energia, né? E aí vem São Sebastião, a imagem de São Sebastião com as flechas fincadas, automaticamente ele ligou as flechas à flecha de Oxóssi, né? Vem Nossa Senhora Aparecida, que nasce no rio, né? Vem do rio trazendo as suas bênçãos nos rios ali, onde ela foi encontrada. E não, quem é a mãe dos rios na África? Oxum. Então já se liga Nossa Senhora a Oxum, já se liga Nossa Senhora dos Navegantes com o Iemanjá, e assim vai se montando os sincretismos religiosos. O negro africano, então, em vez dele venerar Ogum, Inhansã, porque ele era proibido, ele não podia fazer essa veneração, ele não podia rezar para eles, não podia fazer seus cultos, né, a eles, ele orava para São Jorge, para São Sebastião, santos católicos que ele entendia que eram iguais aos seus orixás, né? Então, isso permitiu que o negro africano, que o negro escravizado continuasse a exercer a sua cultura, mesmo em terra brasileira. Mesmo sendo proibido, né, de manter a sua cultura viva, ele continuava ali lutando, batalhando para manter a sua cultura viva, sim, orando, venerando, né, os seus orixás. Então, essa basicamente é a base do sincretismo religioso. E essa é basicamente a base que deu início ao candomblé, né? O candomblé nasceu na senzala. Então ele começou em cima disso, em cima desse sincretismo religioso, tá? Mas aí a gente vai entender que passaram-se muitos anos, né? Passaram-se décadas, centenas, e hoje nós estamos numa era, né, totalmente diferente. O que é o sincretismo religioso hoje para a gente? Vamos entender também um pouquinho disso. Passados muitos anos, o sincretismo religioso foi deixado de lado por alguns terreiros, alguns centros, né, de Umbanda, de Candomblé também, foi deixado um pouco de lado. Por quê? Porque começou-se a entender que o sincretismo religioso ele existia porque era proibido louvar aos orixás. Mas a partir do momento que já podemos louvar aos orixás, podemos deixar o sincretismo religioso de lado. Tá, isso algumas pessoas entendem dessa maneira. Mas nós, umbandistas, pelo menos aqui no nosso terreiro, entendemos que o sincretismo religioso é extremamente importante para a manutenção da cultura umbandista, né, para a nossa cultura religiosa. Porque mesmo o sincretismo religioso começando lá na senzala, tendo as suas atualizações e hoje não sendo mais necessário, né, esconder a imagem dos orixás e tudo mais, nós entendemos que faz parte da nossa cultura. Porque nós temos raízes católicas e nós também temos raízes africanas, né? Então nós queremos venerar Ogum e venerar São Jorge. Nós veneramos os dois, mas nós entendemos sim que eles têm energias muito parecidas, né? Talvez, quem sabe, são os mesmos, né? É a mesma entidade, quem sabe? O sincretismo religioso ele faz parte da cultura e da história da Umbanda, tá? Então a gente leva dessa maneira, com muito respeito e com muita admiração aos nossos antepassados por ter percebido isso, né? E dado sequência nos seus cultos religiosos. Então o sincretismo religioso ele pode ser usado tanto dentro do terreiro, tanto dentro da sua casa. Tá?
tá? Por exemplo, eu vou fazer uma firmeza para São Jorge e eu quero utilizar uma imagem de Ogum, beleza. Eu vou fazer, por exemplo, uma firmeza de Ogum e eu coloco uma imagem de São Jorge, tranquilo, a gente entende sim que são a mesma entidade, que é a mesma energia, tá? O sincretismo religioso na Umbanda, ele vem até nas nossas orações, ele vem tanto, né, nos nossos cantos, quando a gente canta para São Jorge, canta para Ogum, né? Então, assim, o sincretismo religioso, ele existe muito bem dentro da Umbanda. Por quê? Porque a Umbanda tem raiz africana e também tem raiz católica, tá bom? Se o terreiro que você frequenta não acha interessante o sincretismo religioso, não tem problema. Cada um, né, leva da sua maneira, cada um tem a sua cultura e leva a sua cultura da maneira que acha mais certa, mais adequada. Mas se você entende que o sincretismo religioso é importante, faz parte da cultura umbandista, comenta aí com a gente, deixa aí a sua opinião aí no seu comentário. E nós não podemos finalizar esse vídeo sem falar mais um recadinho para você, sem deixar mais esse recadinho para você. Lembre-se, pessoal, que o Brasil ele é muito grande, ele é amplo, ele é extremamente grande. A África também é muito grande, né? Um território muito grande. Na África tinham diversas tribos, né? E nessas tribos onde se cultuavam os orixás, né, nas suas diversas regiões, numa região tal, se cultuava, por exemplo, Ogum com 2 espadas. Na outra ponta da África, né, do outro lado da África, se cultuava Ogum, por exemplo, com espada e escudo, né? É uma diferença da própria cultura africana, né, de acordo com a sua região, né? E nós entendemos também que vieram escravos de todas as partes da África, né, de várias partes da África. Então, quando chegavam ao Brasil, na sua extensão de praia, né, podiam parar, por exemplo, no sul ou no meio ali, perto da Bahia, ou então lá no norte, né? O negro ele vinha para diversas partes do Brasil. Então varia muito da onde o negro veio e para onde que o negro foi, tá? Então, por exemplo, São Jorge e São Sebastião podem dividir aí a imagem de Ogum e Oxóssi, tá? Isso varia muito da região. Então é muito interessante que você, umbandista, de acordo com a região que você mora, de acordo com a região que você vive, estude o sincretismo religioso aí de acordo com a sua região, tá bom? Porque pode variar muito, do norte do Brasil ao sul do Brasil, de leste a oeste pode variar muito, tá bom? Se você gostou do conteúdo, meu querido e minha querida, deixa o seu like, dá o seu joinha. Tem dúvida? Deixa nos comentários, escreve aí o seu comentário legal para a gente poder te responder. Compartilha com o seu irmão de fé esse vídeo, não esquece, joga lá no grupo da família, no grupo do terreiro, joga lá, compartilha esse conhecimento, ajuda a gente a distribuir o conhecimento Brasil afora. Tá bom? E mais uma vez, não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Nós aqui transmitimos para você a Umbanda que a gente pratica, a Umbanda que a gente aprendeu, a Umbanda de amor, de caridade que a gente leva até você. Fique com Deus, meu irmão, minha irmã de fé. Mais uma vez, muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.